Quando falamos em transporte no orçamento de uma obra rodoviária, não basta saber quantos quilômetros o material precisa percorrer. No ciclo, existem critérios específicos para determinar como esse transporte deve ser apropriado na composição de custo. Mas afinal, o que é momento de transporte? Qual a diferença entre ele e o tempo fixo? Como determinar corretamente a DMT? E por que a condição da via, seja leito natural, revestimento primário ou pavimentado, interfere no custo? Nesta aula, vamos interpretar o momento de transporte na prática e entender quais as informações o orçamentista precisa analisar para chegar ao custo correto de transporte. Antes de entrar nesses pontos, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Manuel Melo, engenheiro civil, especialista em orçamento de obras, e este vídeo faz parte de uma série que vou produzir aqui no canal sobre o ciclo, trazendo uma abordagem prática para você entender não apenas como consultar o sistema, mas principalmente como interpretar as informações e tomar melhores decisões no orçamento. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o tema que gera muitas dúvidas na elaboração de orçamento de obras rodoviárias, o momento de transporte no ciclo. Mas a proposta dessa aula não é apenas explicar o que é momento de transporte. Eu quero te mostrar como interpretar essa parcela dentro de uma composição e quais informações o orçamentista precisa definir para chegar ao custo correto. O que é momento de transporte? Primeiro, vamos entender o conceito. No ciclo, o momento de transporte representa o custo associado ao deslocamento dos materiais entre a origem e o local onde será utilizado na obra. De forma simplificada, ele relaciona duas variáveis, a quantidade de material transportada e a distância percorrida. Por isso, sua unidade é principalmente a tonelada quilômetro ou TKM. A lógica é simples. Momento de transporte igual massa vezes distância. Mas atenção, calcular o momento de transporte não significa simplesmente multiplicar toneladas pela distância. E é aí que começa a responsabilidade do orçamentista. Aqui temos uma das principais dúvidas. Tempo fixo é a mesma coisa que momento de transporte? Não. Eles remuneram etapas diferentes do processo. Tempo fixo está relacionado às operações de carga, manobra e descarga. Já o momento de transporte está relacionado ao deslocamento do equipamento transportador, considerando a quantidade transportada e a distância percorrida. Então podemos pensar assim: tempo fixo, carrega, manobra e descarrega, momento de transporte, transporta. Essa diferença é fundamental para interpretar corretamente uma composição do ciclo. Agora vamos a uma parte muito importante. Quem define o custo do momento de transporte? É o orçamentista, porque esse custo depende de condições específicas de cada obra. O ciclo fornece uma metodologia e as composições de transporte, mas o orçamentista precisa definir as premissas do projeto. Primeiro, de onde vem o material? Segundo, onde ele será aplicado? Terceiro, qual a DMT, distância média de transporte? Quarto, qual é a condição da via? E existe outro detalhe que muitas vezes passa desapercebido. Não basta conhecer a DMT, é necessário conhecer também por onde o caminhão vai passar. O ciclo considera diferentes condições da via, como leito natural, revestimento primário, rodovia pavimentada. Antes de continuarmos, quero fazer uma pausa rápida para falar de uma coisa que pode ajudar quem quer se aprofundar nesse assunto. Se você está acompanhando essa aula e percebe que precisa desenvolver mais segurança para elaborar, analisar, interpretar um orçamento de obras de infraestrutura, eu tenho um treinamento completo, orçamento de obras rodoviárias. Nele eu mostro de forma prática como estruturar um orçamento, trabalhar com composições de custo, interpretar referências como o ciclo, analisar a produtividade, custo, BDI, entender a lógica por trás dos números. A ideia é desenvolver o raciocínio de orçamentista para que você consiga entender de onde o custo vem
e tomar decisões mais seguras. Se quiser conhecer o curso, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Outro ponto interessante é quando temos um material de baixa densidade e grande volume. Nesse caso, o caminhão pode atingir sua capacidade volumétrica antes de atingir sua capacidade de peso. Imagine que um caminhão ainda poderia carregar mais toneladas, mas o volume físico da carroceria já está totalmente ocupado. Nessa situação, o ciclo pode utilizar um fator de carga para ajustar a remuneração do transporte. Isso evita que o equipamento seja subremunerado simplesmente porque sua capacidade de massa em toneladas não foi atingida. Ok, o que é fator de carga? É um fator de correção que relaciona a capacidade efetiva do equipamento com sua capacidade nominal, considerando as características do material e as condições da via. Capacidade nominal é a capacidade teórica classificada pelo fabricante do equipamento. Representa quanto ele foi projetado para comportar, considerando sua capacidade geométrica ou de carga. Já a capacidade efetiva é a capacidade que o equipamento consegue realmente utilizar na condição de operação, considerando características do material, como densidade, volume, empolamento, além das condições limites da operação. Vamos dar um exemplo prático aqui para a gente fixar bem o conceito. Imagina uma caçamba com capacidade de 10 metros cúbicos. Se o material é muito volumoso e pelas condições de carregamento só é possível aproveitar efetivamente 8 metros cúbicos, temos capacidade nominal 10 metros cúbicos, capacidade efetiva 8 metros cúbicos. Nesse caso, o fator de carga relaciona essas capacidades para representar a utilização real do equipamento. Nominal, quando o equipamento pode comportar teoricamente, e efetivo, quando ele consegue utilizar de fator na operação. Então, como o orçamentista chega no momento de transporte? De forma simplificada, massa vezes DMT igual a TKM. Mas para chegar ao custo, ainda precisa relacionar esse resultado à composição de transporte correspondente à condição da via, ou seja, aqueles 3 casos: leito natural, revestimento primário e rodovia pavimentada. Portanto, temos massa do material, DMT, condição da via, a composição que você vai utilizar. É essa sequência que precisamos entender ao interpretar uma composição do ciclo. Então, quando você encontrar momento de transporte em uma composição do ciclo, não olhe apenas para a distância. Pergunte: qual material será transportado? Qual é a massa? Qual é a DMT? Qual é a condição da via e qual composição de transporte deve ser utilizada? E essa análise permite transformar a metodologia do ciclo em um custo de transporte coerente com a realidade da sua obra. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para acompanhar os próximos conteúdos sobre o ciclo que estou produzindo nessa série. Ok? Fico por aqui, até um próximo vídeo.